Oi gente, nesse vídeo eu vou montar um arranjo com mudinhas de suculentas. Não sei se vocês lembram dessas mudas aqui, mas eu comprei no Garden recentemente, comprei junto com um vasinho que eu montei esse arranjo também. São suculentas plantadas no vasinho número 6, são mudas pequenas ainda, mas eu queria plantar elas todas juntas. Tem gente que não gosta, né, de fazer um arranjo bem cheinho com as mudas apertadinhas ali pertinho uma da outra. Eu gosto, acho que fica super bonito e super decorativo também. E eu comecei tirando todas essas mudinhas dos vasinhos, desmanchando o torrão para observar bem como é que as raízes estavam. E pelo que eu observei, nesses 8 vasinhos aí de suculentas, vieram de pelo menos 3 produtores diferentes, observando as diferenças aí do substrato entre um vasinho e outro. Mas aparentemente todas as suculentas estavam bem, e aí eu decidi não decapitar, mas eu poderia ter decapitado todas elas, esperado aí uns 15 dias para elas poderem soltar raízes e montar o arranjo normalmente, mas vamos ver se elas vão se adaptar bem desse jeito. Vocês podem ver que tem suculentas bem diferentes aí, umas bem coloridas. Como eu falei no vídeo que eu mostrei as comprinhas lá do Garden, eu escolhi mudinhas menores mesmo, mais coloridas, com formatos e cores diferentes, para dar justamente o contraste que eu acho que fica tão legal, tão bonito. Antigamente, quando eu comprava suculenta assim, eu não trocava o substrato, deixava nesse mesmo substrato aí até eu precisar fazer um replante. Eu não tinha esse hábito de comprar a plantinha e já trocar para o meu substrato, mas aí acabou que eu ficava com várias suculentas com vários substratos diferentes, e aí eu regava todas no mesmo dia, e aí uma secava em 2, 3 dias, e a outra passava uma semana com o substrato encharcado, ou então uma suculenta vinha com cochonilha e eu não percebia, e aí passava para um monte de outras suculentas. Então eu passei a ter esse hábito de sempre trocar o substrato e agora de decapitar também, que é um cuidado a mais. E aí, olha só, como eu falei do substrato aí diferente um do outro, vocês podem ver aqui claramente nessa mudinha de Sedum trelesi, que ao meu ver ela estava plantada praticamente aí só em terra pura. E tinha essas bolinhas brancas que de longe eu achei até que fosse perlita, bem parecido com perlita, mas eram as bolinhas de isopor bem pequenininhas. Eu achei super diferente porque eu nunca tinha visto nenhum produtor usar bolinha de isopor assim no substrato. E aí tiveram algumas outras suculentas plantadas nesse mesmo substrato, acredito que deva ter vindo do mesmo produtor. Mas como eu já falei aqui no canal, cada um usa o substrato que funciona melhor para você e para suas plantas. E com os produtores não é muito diferente, né? Cada produção tem um substrato diferente um do outro. E então aqui já estava o vasinho com o substrato já prontinho, mesmo o vaso não sendo tão grande como esse aqui, eu gosto de colocar ali uma camadinha de drenagem. E aí foi a hora de visualizar mais ou menos como eu queria que ficasse o arranjo, a hora de ver onde cada suculenta ia ficar mais ou menos. Mas eu gosto bastante dessa parte aí de montar suculentas, porque é como se fosse uma tela em branco, você tem várias e várias possibilidades. E se você não gostar, você pode mudar tudo até terminar o arranjo, até finalizar. E às vezes quando eu vou fazer um arranjo, eu já tenho uma ideia mais ou menos na cabeça de como eu quero que ele fique. Mas tem casos como esse aqui que eu só fui plantando elas e fui deixando aí fluir a imaginação. E no final eu gostei bastante do resultado, gostei bastante de como ficou. Acho que se eu tivesse planejado desde o início não teria ficado tão bom. E eu não cheguei a medir o tamanho do diâmetro desse vaso aí, mas eu acho que ela é menor que uma cuia 21, talvez seja equivalente a uma cuia 17, mais ou menos. Então, com certeza não daria para fazer um arranjo com suculentas aí no vasinho número 11. Ia ficar muito apertado, mas com elas desse tamanho aqui eu achei que ficou bem bom. Como eu falei, elas só ficaram aí bem próximas, mas de início já era o que eu queria para esse arranjo. Quero tentar manter elas mais assim, mais compactas, mais coloridas. Aqui comigo elas vão mudar bastante, sempre muda bastante quando eu compro, elas ficam bem mais compactas e mais coloridas. É bem diferente você cultivar suculenta em estufa e cultivar no sol pleno. Sempre acaba de vir uma suculenta um pouquinho estioladinha, então com o tempo elas vão ficar bem compactas também. E tem algumas suculentas que eu plantei nesse arranjo que crescem bem, mas como eu falei, eu quero tentar deixá-las mais compactas, elas menorzinhas desse jeito. A primeira suculenta que eu plantei nesse arranjo aqui, que é o Kalanchoe sexangularis,
cresce bem, a Jade também cresce bem, a Cedevera Letícia ela enche bastante, mas vamos ver por quanto tempo esse arranjo vai ficar aí bonitinho que nem eu montei. E eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma suculentinha ou duas suculentinhas nesse arranjo aí que são suculentas novas que eu comprei recentemente. Tô devendo um vídeo pra vocês que foi do dia que eu comprei ela e comprei alguns vasinhos também. Eu ia mostrar ela, outras duas suculentas bem bonitas que eu comprei também junto com os vasos no vídeo de segunda-feira, mas já foi um vídeo que ficou bem longo, então se eu juntasse essa outra parte ia ficar maior ainda. Mas em breve eu posto o vídeo aqui no canal mostrando essa suculenta, falando mais um pouco sobre ela, quanto foi, acho que vocês vão ficar impressionados com o preço que eu paguei nessas mudinhas. Mostrando mais os vasinhos novos, que eu fiquei de mostrar tudo certinho pra vocês, o preço, os tamanhos. Mas então, já finalizando aí a parte de plantar as mudinhas, coloquei mais algumas mudinhas e eu queria justamente esse efeito de algumas suculentas de um lado do vaso e o resto das mudas no outro. No final do vídeo vocês vão entender o porquê. Plantei aí algumas suculentas que ficam pendentes, que vão pender para fora do vaso com o tempo. E acho que foi por isso que esse arranjo ficou tão legal, ficou tão bonito. Porque ao mesmo tempo que tem equivérias, que são suculentas que ficam ali mais compactas, tem uma suculenta que fica pendente, tem uma suculenta que cresce tipo uma arvorezinha, que é a Jade. E praticamente todas as suculentas que eu usei nesse arranjo são suculentas fáceis de você encontrar, são suculentas consideradas aí comuns. Tirando a Dionysus e essas Pink Tips, que são um pouquinho mais difíceis de encontrar. Mas sem dúvidas o que faz um arranjo ficar bem bonito é esse colorido, esse mix aí de texturas e formas e cores. Qualquer arranjo de suculenta fica impecável desse jeito. E pra ficar mais bonito ainda, uma coisa que eu acho que dá todo um destaque também, que faz toda a diferença em um arranjo, é você colocar alguma coisa de cobertura, e eu usei o que eu tinha aqui. Então eu comecei usando aí uns pedacinhos de caqueira de telha. Essa é uma caqueira de telha bem pequenininha. Ainda é daquele pacotinho que eu comprei faz um tempão. Eu já usei em vários vasos, ainda tem bastante. E aí tem várias coisas que dá pra usar de cobertura em um arranjo. Tem caqueira de telha, tem pedriscos, tem alguns arranjos que são finalizados com uma areia bem fininha, ou com brita, tem um monte de coisa, pedacinhos de carvão, ou até mesmo com algumas plantinhas de forração, fica bem bonito. Só uma coisa que tem que se atentar aí ao fato de colocar pedriscos, pedras, só uma coisa que tem que se atentar na hora de colocar forração, assim, colocar pedriscos, colocar pedra, colocar caqueira de telha, é que querendo ou não, acaba dando um abafado no substrato. Então, se o seu substrato já costumar ficar úmido por mais tempo, essa caqueira de telha ou pedrisco pode acabar segurando mais a umidade. E não precisa colocar nada de cobertura se você não quiser. Eu geralmente, quando eu vou fazer um arranjo com várias mudas, que o arranjo vai ficar bem cheio com o tempo, eu nem me preocupo com cobertura porque as mudinhas vão cobrir tudo mesmo com o tempo. E para finalizar, eu quis dar uma brincada com esse arranjo. Eu peguei alguns pedriscos clarinhos que eu tenho aqui, que inclusive foi de um pacotinho que eu comprei há um tempo também. E agora então, para finalizar esse arranjo, eu resgatei esse bichinho que estava em outro arranjo que eu montei há um tempo, e o coitado já estava soterrado aí no meio de tanta suculenta. Esse arranjo aqui, inclusive, era outro que era todo desenhadinho, mas aí as suculentas cresceram pra caramba. E até um tempo eu não gostava de bichinhos assim decorando o arranjo, mas hoje em dia eu não posso montar um arranjo que eu já quero colocar um enfeite. E fala sério, tem umas miniaturas, a coisa mais fofa. Lá no Garden mesmo tem umas vaquinhas que eu acho uma fofura. Adicionei também umas mudinhas de cactos e outras mudinhas bem pequenininhas suculentas, que elas vão crescer e vai ficar bem legal. E agora sim, olha só, arranjo finalizado. Já tá prontinho. Eu acho que nem se tivesse planejado ele desde o início, ele não teria ficado tão bom assim. Gostei bastante do resultado. Achei que elas super combinaram. Vamos ver como que elas vão estar daqui a uns 4 meses, 6 meses. Se uma já vai ter crescido aí em cima da outra. Se esse bichinho já vai estar escondido aí embaixo de alguma suculenta também. Comenta aqui o que vocês acharam desse arranjo aqui. Desse vasinho de coco também, que eu achei uma fofura. Comenta se você faria um arranjo assim, ou se você plantaria as suculentas de um jeito diferente, se você não colocaria alguma mudinha nesse arranjo. Comenta aqui que eu quero saber. Ou comenta aqui se você gosta de bichinho, ou se não gostava e começou a gostar que nem eu. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.